Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje eu estou aqui de volta, pessoal, para dar continuidade a essa série de vídeos de Direito do Trabalho no século XXI. Nós estamos trazendo aqui novas tendências, novos temas e novos assuntos da prática e da doutrina trabalhista, os assuntos mais recentes que nós temos que nos atualizar. É o momento de nós nos atualizarmos agora. E vou trazer pontos novos hoje e nas próximas aulas eu vou trazer outros pontos novos que você advogado trabalhista, precisa conhecer. Hoje eu vou conversar com vocês sobre a CIPA, mas a alteração da CIPA que coloca o ponto ali de assédio sexual e outras formas de violência que alteraram o artigo 163 da CLT. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço para que vocês acionem o sino de notificações, é isso aí. Se você ainda não é inscrito, aciona o sino de notificações, porque toda terça e quinta tem conteúdo novo aqui. Peço também que vocês dê um like, isso aí, dá um like aqui, diz que gostou do vídeo e peço também que vocês compartilhem esse vídeo, porque compartilhando esse vídeo, você logicamente está ajudando o canal a divulgar direito do trabalho e processo do trabalho e essas novas tendências, e também está ajudando as outras pessoas, os seus amigos e as suas amigas e seus colegas de trabalho, os jovens advogados e aqueles que estão estudando direito do trabalho e processo do trabalho para conhecer esses temas e se atualizarem. E é isso aí, pessoal. Como eu já dei uma palhinha para vocês no início, na introdução aqui do vídeo, hoje eu vou falar com vocês sobre CIPA e a nova atualização. Você certamente já conhece o termo CIPA, se você já estuda direito do trabalho, se você já é advogado ou advogada ou está fazendo prova da OAB. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Só isso? Era isso até a Lei 14.457 de 2022. Até aquela data ali, até aquela lei, CIPA era só isso. Mas a alteração da legislação em virtude dessa lei alterou o artigo 163 da CLT e colocou um detalhe ali: Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio. Acrescentou o assédio. Não tinha essa forma de tutela, não havia essa forma tão específica assim de proteção quando nós falávamos da CIPA. Quando a gente conversava sobre CIPA, por mais que tivesse proteção, e até, por que não, de assédio, não tinha na legislação nada específico, e na prática eles se preocupavam mais com essa parte de prevenção de acidente de trabalho. Lembro que há algum tempo com vocês eu já conversei isso, lembro bastante que eu dava exemplo que quando eu trabalhava numa empresa, trabalhava em depósito, vi um rapaz da CIPA passando para lá e para cá para verificar se os equipamentos estavam em ordem, se o local estava em ordem. Isso passou, isso existe ainda? Isso existe, mas não é só mais isso. Teve todo esse acréscimo do assédio. E por que
teve essa parte do assédio. Essa lei 14.457 de 2022 teve uma razão de ser. Teve uma medida provisória que falava do emprega mais mulheres. É uma forma de facilitar o trabalho da mulher e, de certa forma, também ajudando os pais empregados. E tem várias novidades ali nessa lei que é interessante que você, um momento específico, dê uma parada e dê uma estudada, porque trata de muitos assuntos interessantes. Mas essa lei trouxe essa alteração da CIPA e também o seguinte: além de nós falarmos da CIPA, do artigo 163, e da Lei 14.457, você precisa também ficar atento à norma regulamentadora número 5 do Ministério do Trabalho e Emprego. Muito importante isso. E o que fala na NR5 e o que fala na Lei 14.457? Nos trouxe algumas medidas que serão fiscalizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, sob pena, inclusive, de multa, a obrigatoriedade para que essas empresas elas se adequem no prazo de 180 dias. Só que, na realidade, eu estou falando com vocês aqui já no início de 2024. Não é todo mundo que está levantando essa questão da alteração da CIPA. Por exemplo, a prova do OAB nada falou ainda sobre essa questão. Por quê? Porque, embora a lei seja de 2022, a sua aplicabilidade só foi obrigatória a partir de março de 2023, como eu falei, 180 dias dessa lei que, se não me engano, foi em setembro. E ainda não surgiram situações práticas disso. Mas fato é que a lei e a NR5, ela já falou, você empresa que é obrigada a ter a CIPA, a partir desse momento, você tem que se enquadrar nessas questões aqui, com base na NR5. O que você vai fazer? Você vai criar um código de ética e conduta, você vai criar canal de denúncias. Veja bem, pessoal, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando eu escuto código de conduta e canal de denúncias, eu só lembro de uma palavra: compliance. Inclusive, compliance será a próxima aula que eu vou conversar com vocês. Compliance trabalhista. E por que eu vou falar? Já puxei esse gancho de falar do compliance trabalhista. Porque, primeiro, a lei ela já falou do canal de conduta do código de conduta e do canal de denúncia. E essa prática, ou como algumas pessoas dizem, essas boas práticas do código de conduta e do canal de denúncia, vem da onde? Vem lá do compliance americano, vem do compliance lá da Europa, que há um bom tempo as multinacionais já se utilizam aqui de compliance. Quer você goste ou não, e cá entre nós, nem todo mundo gosta do compliance, eu adoro, mas nem todo mundo aqui no Brasil gosta de compliance. Mas está cada vez mais claro que as empresas, principalmente as empresas que trabalham com multinacionais, ainda que terceirizadas, elas têm que se adequar ao compliance, porque o mundo todo se utiliza e é obrigado a usar o compliance. Então, não vai ser o Brasil que vai ficar não aplicando o compliance. Essa que é a verdade. Tanto é verdade que na nova lei de licitações
ela já prevê o compliance. Ela até não utiliza o termo compliance, ela utiliza normas de conduta e ética, né? Ela não usa o termo compliance, mas na prática é isso que ela está falando. Quando a gente conversa de código de ética e conduta, ou melhor, como diz na legislação lá da lei de licitações, conformidade, porque é essa a tradução do compliance, quer dizer conformidade. Então a lei de licitações atual, ela fala que as empresas que querem prestar serviço para os entes públicos têm que estar de acordo com a conformidade. Foi essa expressão que o legislador quis usar. Ele quis usar a expressão em português, em conformidade. Mas, para quem não conhece, vos apresento conformidade, nada mais é do que o compliance. Então perceba que a legislação já traz isso, a legislação da licitação já trouxe isso. Por mais que alguns órgãos públicos ou alguns agentes públicos segurem e não queiram se utilizar, a lei já trouxe, já está trazendo. É o que eu disse, não tem para onde correr. Então, o que vai acontecer? A forma vai ser muito parecida com a do compliance. As empresas que trabalham com a CIPA, que agora tem essa questão do assédio, o que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que criar um código de conduta. O que é esse código de conduta interno? Passando as informações para os empregados e para os empregadores de todas as condutas que são permitidas e todas aquelas que não são permitidas. Não precisa ser um código de conduta gigante, mas tem que ter um código ali informando o que pode e o que não pode. E dentre essas informações, vai informar ali, por exemplo, que não pode ter conduta de assédio sexual, assédio moral, outra forma de violência. Deverá ser colocada aqui no Código de Conduta. Veja bem aqui, outra coisa, que também vem do compliance. Por isso que eu falei esse tópico. Canal de denúncias. A lei atual e a NR5 fala de canal de denúncias. Ou como a gente diz lá quando a gente estuda compliance, o hotline. O que é isso? É um número que quando tem essa espécie de assédio, você liga para um número específico, pode ser telefone, pode ser e-mail. O que interessa é que a empresa disponibilize um canal, seja o canal que for, WhatsApp, e-mail, telefone, tem que ter um canal idôneo, sigiloso, que você entre em contato e faça as denúncias, protegidas pelo anonimato. Ninguém pode saber quem é o denunciante, nem o alto escalão. Nem o alto escalão, porque isso também é uma característica do compliance. O alto escalão ou a pessoa de alto escalão ela só vai saber se ela for a pessoa que vai decidir ali, porque até o alto escalão ele tem que se adequar ao compliance ou à conformidade. E por que o alto escalão ele tem que se adequar? Né? Porque ele tem que dar o exemplo. E aqui vai ser a mesma coisa. Muitas das vezes, nem o alto escalão vai saber quem fez a denúncia. Tem muitas empresas que trabalham também com canal de denúncia de forma terceirizada. Ou internamente, mas não chega. Até para que essa denúncia e essa investigação da denúncia, é esse o objetivo do canal de denúncia, que haja uma investigação, que ela seja idônea, com lisura, e ninguém descubra o que está acontecendo ali, até que se descubra tudo e resolva a questão. Além disso, a legislação também prevê, tal qual o compliance,
o treinamento e a capacitação de todos os empregados, com palestras, com eventos, tem que trazer as informações ou através de folhetos, ou coloca quadros informativos nos corredores ou nos locais específicos da empresa. Já vi muito isso. Já trabalhei em empresa que a empresa nos corredores colocava informações contra assédio, informações que de forma indireta ali falavam de compliance. Às vezes você pode colocar alguns quadros informativos em outros locais. No local de recreação, descanso da hora de almoço dos funcionários, dependendo da empresa, colocar no refeitório, colocar na parte das garagens e estacionamentos, quando tratamos de caminhões, distribuidoras, ou nos próprios corredores mesmo, nos e-mails internos, e-mails de comunicação interna, com relativa frequência. Eu recebi e-mails no meu e-mail corporativo passando essas informações. E é isso que o intuito da lei é esse, é conscientizar. E o que acontece? Quando eu tenho os panfletos, quando tem informações em quadros informativos, quando tem capacitação e treinamento periódico de no mínimo 1 ano, de diferença de 1 ano, e e-mails no decorrer do ano, ou seja, toda hora esses empregados eles estarão recebendo essas informações do que pode e que não pode ser feito. É assim que você muda a cultura de uma empresa. É assim que você melhora a governança de uma empresa, como está há alguns anos em voga falar isso, a governança corporativa. Muitas vezes, quando você precisa mudar os seus funcionários ou mudar os resultados da empresa, o que as empresas especializadas elas falam? Você tem que mudar a cultura da empresa. É por isso que às vezes a empresa não tem outra alternativa senão demitir. Porque nem todos os funcionários ali presentes conseguem se adequar à nova cultura da empresa. Então, a nova área corporativa tem muita coisa diferente, muita coisa mudando. E isso aí é um dos exemplos que a legislação trouxe. Além dessas capacitações, todas elas, todo esse tipo de treinamento, capacitação, informação, é voltada para o que a lei está exigindo ali. A empresa tem que se adequar para informar, olha só, não pode ter assédio sexual, não pode ter assédio moral, qualquer espécie de assédio será penalizado com as medidas cabíveis, qualquer outro tipo de violência também será penalizado. É tudo isso que essa lei busca combater, todos esses tipos de violência. Além disso, pessoal, qual é a forma que a legislação muitas vezes ela busca para que ela seja efetivada? Primeiro, a legislação ela fala o que tem que ser feito. Só que nós sabemos que muitas vezes isso não é colocado na prática ou da forma correta. Então a própria legislação, ela traz ali penalidades. A partir de 22 de março de 2023, as empresas que não se adequarem à Lei 14.457 poderá sofrer penalidades ou sanções, como, por exemplo, multas a serem aplicadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. É o MTE que faz essa fiscalização, como ele já faz as outras fiscalizações ligadas às relações de trabalho. E você sabe muito bem que isso pode acontecer. Pelo MTE pode ter, por exemplo, os autos de infração, pode ocorrer as multas,
além do Ministério do Trabalho, não se esqueça que tudo isso estará sob a vigilância do Ministério Público do Trabalho. E Ministério Público do Trabalho pode entrar com uma ação civil pública, pode ter consequências de dano moral individual ou dano moral coletivo, já que eu falei de Ministério Público do Trabalho e puxei esse gancho do dano moral, além do individual, pode vir a ter o dano moral coletivo, pertinente ao Ministério Público do Trabalho. Fora que, tal qual o compliance, a imagem da empresa, ela sai muito arranhada. E é isso que muitas empresas, elas têm grande medo. Quando a imagem da empresa, ela sai arranhada, o grande público e a grande sociedade para de se utilizar dessa empresa por causa dessa imagem, porque vai ter propaganda negativa nas redes sociais, vai ter questões judiciais, vai ter várias repercussões negativas que vão esvaziar o comércio, o poder econômico e lucrativo dessa empresa. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse tema que eu trouxe aqui para vocês. É sempre interessante nós trazermos temas novos que sejam utilizados na prática. Espero que vocês tenham gostado e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.